Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei! Olá, meu irmão e minha irmã, estamos mais uma vez chegando na sua casa através da TV Imaculada com o nosso programa Diálogo Aberto. Esta parceria entre a FAPAS, a Unilassalle e a TV Imaculada, através da qual nós juntos, em constante diálogo, queremos cada vez mais formar a grande união do apostolado católico para sermos sal da terra e luz do mundo. É uma grande alegria, na verdade é um privilégio poder partilhar com todos vocês do nosso carisma e do nosso coração. Meu irmão e minha irmã, um dia Jesus, passando à beira de um lago, olhou para um homem e disse: "Segue-me e eu farei de você pescador de homens." Mais para frente, um outro dia, ele enviou outros 72 discípulos à sua frente, aonde ele mesmo deveria ir. É por isso que a nossa igreja nasce do chamado de Deus e da resposta do ser humano, o que nós damos o nome de vocação. E neste mês de agosto, mês vocacional, para falar sobre este tema, nós temos a presença do padre Jurandir, que é professor de filosofia, é formador do Colégio Máximo Pallottino, membro do Conselho Provincial e também ele é o responsável pela animação vocacional da província Nossa Senhora Conquistadora. Padre Jurandir, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Olá, Padre Wellington Macedo, muito obrigado por esta oportunidade, por este convite. Olá a todos aqueles que estão nos assistindo através da TV Imaculada, programa Diálogo Aberto. É uma alegria estar aqui, né? Porque também queremos falar de algo muito importante para a nossa vida, a vida de igreja, que são as vocações. Muito obrigado. Padre, para a gente começar a nossa conversa, assim, o nosso diálogo, eu gostaria que o senhor fizesse um pouco um panorama sobre por que a igreja fala sobre o mês vocacional e quais são os temas que a igreja tem trabalhado sobre este assunto. Muito bem. Nós, o ano passado, como igreja no Brasil, nós vivemos o terceiro ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. É a igreja preocupada em promover uma cultura vocacional em todos os ambientes, seja eles em nossas comunidades, em nossas famílias, para que os jovens, todos os fiéis, encontrem a sua vocação e a sua missão, o seu lugar na igreja e no mundo. E neste ano e neste mês, como fruto desse terceiro ano vocacional, a igreja se propõe rezar, viver, meditar a igreja como uma sinfonia vocacional. E o lema, pedir ao Senhor da Messe que envie operário para a sua messe. É a igreja sempre preocupada em manter a sua natureza vocacional, de responder ao chamamento do Senhor para cumprir a sua missão neste mundo. O senhor sabe que eu gosto muito dessa imagem da sinfonia, porque é uma imagem muito preciosa para nós pallotinos, porque quando São Vicente Pallotti fundou a nossa comunidade, ele desejava que fosse uma sinfonia inacabada, no sentido assim de que, ao longo dos anos, mais instrumentos, mais pessoas com talentos diferentes se juntassem para que pudesse ampliar a beleza e o alcance dessa música boa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, quando a gente está falando de um mês vocacional, de uma sinfonia vocacional, significa isso, né? Os vários instrumentos, as várias congregações, as várias perspectivas, cantando a uma só voz um grande louvor a Deus pelo dom da vocação e uma grande súplica para que tenhamos cada vez mais vocações decididas a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, uma dúvida que eu tive e que muitas pessoas têm. Qual é a diferença entre vocação
e profissão. Eu pergunto isso porque o senhor é padre, mas o senhor também é professor. Então, de certa forma, padre é uma vocação, professor é uma profissão. Qual é a diferença entre as duas? Em primeiro lugar, é importante saber que a vocação está relacionado ao ser, a um estado de vida, enquanto que a profissão está ligada a um fazer, é um trabalho. A vocação está ligada a um chamamento divino, podemos dizer assim. É um dom de Deus. A pessoa pode se sentir chamada para ser um pai, uma mãe, para ser um religioso, um consagrado, uma consagrada, um padre e assim por diante. Então tem a ver com esse chamamento divino, um estado de vida. E são chamadas também de vocações específicas. Enquanto a profissão ela é mais ampla. Eu posso ser um professor, eu posso ser um advogado, eu posso ser um eletricista, um mecânico e assim por diante. Ela é mais ampla e tem a ver com fazer, assim também como com alguns talentos, dons naturais. E a profissão também está relacionada com um meio de subsistência. Eu trabalho, exerço a profissão, ganho um salário para manter a minha subsistência. A vocação já está ligado a um dom que se coloca a serviço gratuitamente. É por isso que quando falamos de vocações, estamos falando de um dom especial que a pessoa recebe para servir a igreja, para servir as pessoas. É gratuidade, é dom. Maravilha, Padre Jurandir. Padre, eu tenho uma outra questão assim que penso que também é fundamental quando a gente vai falando de vocação na nossa igreja. Hoje se diz muito que a igreja ela é toda vocacional. O que significa isto, né? O que significa dizer que a igreja é toda vocacional? E como é que nós podemos construir uma cultura vocacional não apenas na igreja, mas também na família? A igreja, em sua sabedoria milenar, desde da sua origem, podemos dizer assim, ela é a comunidade dos chamados e chamadas para formar a igreja, o povo de Deus. A igreja ela é, por natureza, vocacionada e vocacional. A igreja ela está em estado permanente de vocação e missão. Ela é sempre chamada pelo Senhor e enviada para cumprir uma missão. E essa missão especial é levar o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus a todos, em particular aqueles que mais precisam. É levar o Evangelho, é levar Jesus Cristo às pessoas. Então a igreja está no estado permanente de vocação e missão. E nós, como membro desta igreja, também fazemos parte desse chamamento, desta vocação. Como é que eu posso me sentir chamado? É que Deus, em Jesus Cristo, foi chamando os apóstolos, homens, mulheres, para continuar a sua missão, até chegar aos dias de hoje. Esta missão que nós recebemos de Cristo, esta vocação, em primeiro lugar, acontece no nosso coração. E Deus e Jesus Cristo se servem de mediações, de pessoas, de acontecimentos, para nos convidar a participar da sua missão, da evangelização e do seu apostolado. Muito importante essa resposta do senhor, porque nos faz pensar o seguinte, né, Padre Jurandir, que todos nós, principalmente pelo batismo, somos vocacionados. O que a gente precisa é de abertura de coração e de discernimento para entender como Deus quer nos usar. Eu me recordava muito de São Vicente Pallotti enquanto o senhor falava, porque São Vicente Pallotti dizia assim que até a pessoa mais enferma ela continua sendo apóstola quando ela oferece os seus sofrimentos
para a santificação da igreja. Quando ela, no seu sofrimento, permanecendo fiel a Jesus Cristo, ela dá testemunho de perseverança, ou seja, toda a igreja é vocacional, porque todos aqueles que receberam o batismo já ali foram vocacionados por Deus para serem sal da terra, luz do mundo. Isso é uma coisa muito importante. Padre, e neste trabalho que o senhor desenvolve como animador vocacional, quais são as experiências que a equipe vocacional tem feito para fomentar estas várias vocações na igreja? Em primeiro lugar, muito importante é a gente obedecer aquele pedido, aquele mandato de Jesus. Pedir ao Senhor da messe que envie operário para a sua messe, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a oração pelas vocações, muito importante. Então, essa primeira atitude, e é isso também que São Vicente fala, a primeira atitude do serviço de animação vocacional é a oração pelas vocações. A segunda atitude muito importante é poder acolher, acompanhar a nossa juventude. Acolher os jovens na sua realidade, para que os jovens possam falar dos seus anseios, dos seus desejos, e assim poder acompanhar a cada um, para que ele possa fazer um itinerário e fazer a decisão, ou tomar a decisão de seguir a Jesus Cristo, ou na vida religiosa, consagrada, sacerdotal, ou também matrimonial. Excelente, meu irmão. Meus amigos, agora nós vamos fazer um breve intervalo e já já a gente volta com o nosso programa Diálogo Aberto, aqui conversando com o padre Jurandir, promotor vocacional e também reitor do Colégio Máximo Pallottino. É rapidinho e a gente já já tá de volta. Espero vocês! Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto, este programa hoje muito especial, falando sobre vocação aqui com o padre Jurandir. O padre Jurandir, que além de reitor do seminário, também é o responsável provincial pela promoção vocacional. Neste mês, muito importante para a nossa igreja, porque nós, durante o mês de agosto, estamos refletindo sobre as diversas vocações, ou seja, os diversos modos como Deus vai agindo na nossa vida e no mundo. E para continuarmos, Padre Jurandir, a nossa conversa, uma dúvida que é muito frequente entre as pessoas que estão ali naquela angústia sobre saber o que Deus quer dela. Nós gostaríamos de saber assim, Padre, hoje no mundo existem várias possibilidades para a pessoa, inclusive, ser feliz. Como é que, diante de tantas possibilidades, a gente consegue discernir a nossa vocação? Muito bem, Padre Wellington. Essa pergunta é muito importante. Eu acredito que há 3 pontos ou 3 elementos que devemos levar em consideração. A primeira delas é a minha relação com Deus. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Se nós formos visitar as vocações na Sagrada Escritura, nós vamos ver que Deus nos chama como amigo. É um Deus próximo, compassivo, que nos chama e caminha e dá uma missão. Então essa imagem de um Deus amigo, de um Deus amoroso, é muito importante para a gente descobrir se estamos sendo chamados ou não, a partir dessa relação com esse Deus. Não é um Deus que castiga, que abandona, mas um Deus amoroso, amigo, que chama e que conta conosco. A segunda coisa importante é cultivar uma vida de fé, e de fé eclesial, isto é, uma fé vivida na comunidade. A pessoa chamada, seja o jovem ou o adulto, ele é chamado para viver, em primeiro lugar,
uma experiência de Deus numa comunidade de fé, participar da vida da comunidade. Isso vai ajudando a confirmar os sinais vocacionais. Porque Deus nos chama não para nos dar uma vocação individualista. A vocação, sim, ela é pessoal, personalizada, mas para ser vivida numa comunidade de fé, servindo com a comunidade, fazendo essa experiência com a comunidade. A vocação brota do coração de Deus, do coração da Trindade. Trindade que é uma família, uma comunhão de vida e de amor. Por isso que a vocação deve ser enxergada, compreendida e vivida em uma comunidade de fé. E um terceiro elemento muito importante é ter uma espiritualidade vocacional em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade, que nos desenvolve ou que promove atitudes vocacionais. Isto é, o padre, o religioso, a religiosa, os leigos que já têm uma função na comunidade, eles devem agir como pessoas que chamam outras pessoas. E daí encanta aqueles que ainda não se sentiram chamados. Então, desenvolver uma espiritualidade, atitudes vocacionais, ambientes vocacionais. Isso vai despertando as pessoas e também vai confirmando a sua vocação. Então, é importante esses três elementos. Uma imagem de um Deus amigo, próximo, que cuida, que ama. Uma igreja que promove as vocações, com ambientes vocacionais, com atitudes vocacionais. E uma pedagogia, uma espiritualidade vocacional que ajuda o jovem a encontrar a sua vocação e a discernir através dos acontecimentos da vida da comunidade. Perfeito, meu irmão. Mas, Padre Jurandir, suponhamos que eu fui lá, participei de um retiro, tive uma experiência numa pastoral e me senti chamado. Eu sinto que Deus quer algo mais profundo de mim, que eu quero entregar a minha vida. Eu ainda não tenho muito clareza se como padre, como irmão, mas quero fazer essa opção radical por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lá, pelas tantas, no dia a dia, eu começo a sentir as seduções do mundo. Como é que eu preservo a minha vocação? Como é que eu cuido? Como é que eu zelo dela? E como é que eu faço para saber se Deus está me chamando para ser padre, se Deus está me chamando para ser irmão? Como é que a gente vai entendendo a forma de Deus agir? Em primeiro lugar, é importante isso, né? Sentir que sou chamado. Sentir que Deus toca o meu coração. Se Deus toca o meu coração, então agora eu vou fazer um caminho para verificar se isso é um chamado ou não. E a igreja, através do serviço de animação vocacional, da pastoral vocacional, tem um itinerário para acompanhar este jovem que se sente chamado. Então, em primeiro lugar, é promover um despertar vocacional. Essa é uma atitude importante. Através dos encontros, através das celebrações, da vida da igreja, um despertar vocacional nos jovens. O segundo momento desse itinerário é o discernir. Poxa, aquilo que Deus falou ao meu coração, de fato é uma voz divina, né? E daí a figura de um diretor espiritual é importante, né? Para ajudar a discernir os toques de Deus, os sinais do Espírito. E então vem o terceiro ponto, que é o cultivar. Então, cada dia, cada ação, cada momento, seja particular, na família, na igreja, cultivar esta vocação. E todo esse itinerário, esses três elementos, deve ser acompanhado, né, ou melhor dizendo, deve ser conduzido com um acompanhar, né? Os responsáveis, seja o catequista, seja o ministro, seja um padre, um religioso, uma religiosa, deve acompanhar esse jovem, para que ele, ao fazer esse itinerário de despertar, de discernir e cultivar, possa sentir segurança com alguém que já tem uma experiência de vida. Então, acompanhar é muito importante. Então, são esses passos que a igreja oferece, né? Mas nós sabemos que Deus
ele tem vários modos de chamar as pessoas e de conduzir. Se serve de mediações. E a igreja, então, se coloca à disposição para acompanhar os jovens através desse itinerário vocacional. E, possivelmente, todo aquele que abriu seu coração para a moção do Espírito, para acolher a palavra de Deus, muito importante isso, a palavra de Deus, o chamamento de Deus através da palavra, com certeza, ao fazer esse itinerário vocacional, irá fazer um bom discernimento e escolher aquela vocação que Deus colocou em sua vida, em seu coração, seja ela qual for. Uma das coisas que eu penso assim que é muito importante, que vai de acordo com isso que o senhor está dizendo, é para a gente poder ir cultivando a nossa vocação e entender um pouco os mistérios de Deus, é muito importante a gente ter clareza do nosso sonho. Né? Mas os sonhos que são proféticos, não aqueles sonhos que são comuns, né? Por exemplo, José, Deus falou com ele sobre sonho. Então tem sonhos, tem coisas que estão dentro de nós, que são toques de Deus, né? Não só o sonho psicológico, sonho eu digo aquele projeto, aquele desejo que você tem de doar sua vida, aquele desejo que você tem de transformar o mundo. Então você precisa ter muita clareza do seu sonho. Depois que você tem muita clareza do seu sonho, você pode usar inclusive a tecnologia, porque todas as congregações hoje, elas têm páginas na internet onde está escrito ali qual é a missão dessa congregação, o que ela faz, qual é o objetivo, e aí você vai procurando qual congregação se identifica mais com aquilo que você sente que Deus quer de você. Aí você vai fazendo esse seu discernimento. Então é muito importante, na minha opinião, a gente ir fazendo as nossas escolhas de um ponto de vista bem prático, né? Bem concreto. Mas, padre, como existem várias congregações, vários carismas, vários dons, o senhor é um padre palotino, eu também sou. Como é que a gente vai sabendo, como é que a gente vai intuindo que, por exemplo, Deus nos chama para a comunidade palotina? O senhor pode, inclusive, responder a partir da sua própria experiência, né? Diante de tanta variedade de dons e carisma, como é que eu vou perceber que, olha, peraí, Deus está me chamando para a comunidade dos padres, irmãos e irmãs palotinos? Muito bem, boa pergunta. É importante saber que existem dois carismas que se encontram. O carisma da instituição, no caso o carisma palotino, e o carisma pessoal. E durante o processo de discernimento vocacional, esses dois carismas vão se encontrando, né? Vão se encontrando até a pessoa se dar conta. De fato, o meu carisma, ou a minha vocação, é ser um palotino, uma palotina, no caso das irmãs, né? Por quê? Porque houve esse enamoramento dos dois carismas, né? Isso é muito importante. E no meu caso, foi conhecer o carisma herdado de São Vicente Pallotti. Pallotti que teve uma experiência mística, uma experiência de fé, um encontro profundo com Deus, com o amor infinito de Deus, na pessoa de Cristo, o apóstolo do Eterno Pai, né? O apóstolo do Pai. Por isso, ele, ao sentir a inspiração de fundar a União do Apostolado Católico, a grande obra, ele tem essa imagem, esse modelo que é Cristo o apóstolo. Então ele funda uma obra chamada União do Apostolado Católico, para unir todos os esforços, todos, para colaborar, cooperar no apostolado de Cristo, a fim de que todos possam conhecer e seguir a Cristo, né? A fim de que a fé, a caridade seja reavivada em todo o mundo, a começar pelos cristãos. Então eu, ao encontrar os padres palotinos lá em Ariquemes, Rondônia, a maneira como eles trabalhavam, a missão, este convite, essa abertura para o mundo, eu me encantei e ali vi que havia esse encontro dos dois carismas. E por isso decidi seguir essa vocação de ser palotino. Que maravilha, meu irmão. Padre Jurandir, para a gente já ir terminando este nosso diálogo de hoje, o senhor é formador e também promotor vocacional. Suponhamos que eu sou um jovem ainda lá com os meus 16, 17 anos, já faz bastante tempo que isso aconteceu, mas suponhamos, né? E eu chego para o senhor e falo assim, padre, eu tô com muita dúvida, eu não sei se eu vou, se eu fico, e eu tô com muito medo de responder ao chamado de Deus. Qual bom conselho o senhor daria para mim?
Primeiro momento, eu peço para você fazer um momento de oração, aceitar ser acompanhado por um diretor espiritual para que possa ir te assistindo nesse discernimento, né? Ter o seu momento de oração, ter o seu diretor espiritual e depois aceitar também ser acompanhado. Visita nossas casas, visita o nosso site e através desse acompanhamento o tempo também vai ajudar a dizer se esta vocação, se essa inquietação é de fato um chamamento divino para a vida consagrada palotina, né? Então, a vida de oração, o acompanhamento e o tempo são boas atitudes para viver a vocação. Padre Jurandir, muito obrigado por este momento de Pentecostes aqui no nosso programa, falando sobre vocação. Muito obrigado por todas as dicas e esses excelentes ensinamentos que o Senhor hoje apresentou para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e convido a todos a continuar a rezar pelas vocações, por todas as vocações, porque aonde há famílias bem vocacionadas, ali também sairá jovens dispostos a discernir e a viver uma vocação segundo aquilo que Deus planejou a cada um. Muito obrigado. Deus seja louvado. Meu irmão e minha irmã, foi um privilégio poder dialogar com você desta forma tão bonita, desta forma tão plena na presença de Deus. Não esqueça, todo batizado é um apóstolo do Eterno Pai, porque Deus nos cumulou com sua graça para que pudéssemos no mundo levar adiante o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhemos por uma igreja vocacional, por uma cultura vocacional, para que o projeto de nosso Senhor tenha sempre operários dispostos a trabalhar nesta messe. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe a todos e semana que vem nós nos encontramos aqui na TV Imaculada com o nosso programa Diálogo Aberto. Até a próxima!